Povo de Deus, em nome de Jesus, sejam bem-vindos a essa live. É muito bom você me permitir. Eu gostaria de conversar com você a respeito de algumas coisas que o Senhor colocou em nosso coração. E nós temos hoje, como base, nessa quarta-feira, nesse dia maravilhoso, dia 13, não é? Nós vamos ter aqui um tema muito propício, um tema muito abençoado. O tema que nós colocamos aqui é na balança de Deus, não é? Na balança de Deus. Pastor Dionísio, nessa condição de confinamento social, o senhor vai falar de peso, o senhor vai falar de balança, né? Para mim parece que cada dia mais que eu estou aqui confinado, que eu não posso sair, aonde a condição de eu estar de um lado para o outro eu não posso, certo? Mas nós vamos falar não somente na balança do peso físico, nós vamos falar na balança de Deus, né? Na balança espiritual, nas condições e nas atitudes da nossa vida. Eu quero te dar muito bem-vindo aí, a Dani, né? Seja bem-vindo, irmão Antônio Castro, a Meire, né? A Verônica, tá bom? Seja bem-vindo. Leonardo também, seja bem-vindo, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos fazer com que o nosso coração ele esteja aberto, sensível, para aquilo que o Senhor, nosso Deus, deseja falar. E creio que o Senhor, nesse texto, há de falar nas nossas vidas e nos nossos corações. Tá bom? Seja muito bem-vindo, meu muito obrigado por você nos acompanhar. O salmo de abertura nessa noite é o salmo de número 146, né? Você trouxe a sua Bíblia, está aí com a palavra do Senhor, né? Ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo de número 146, do verso 1 até o verso de número 10. O título diz assim: A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Você conseguiu encontrar aí, na palavra do Senhor? Salmo de número 146, né? Seja bem-vinda, irmã Conceição também, em nome de Jesus, toda a família, tá bom? Abençoada. Salmo de número 146, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor, ela vem nos libertar, ela vem nos abençoar, ela vem nos fazer refletir e pensar. E diz assim, o verso de número 1. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja a esperança está no Senhor, seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Como é bom nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Como é bom nós sabermos que a nossa dependência está em Deus. Como é bom dizer para a nossa alma, minha alma, louve ao Senhor. E é para isso que nós estamos reunidos nessa noite de quarta-feira, né? Para nós louvarmos o Senhor. Louvarmos o Senhor agradecendo a Ele pelo dia, pela tarde, por esse anoitecer, agradecendo o Senhor por todos os seus benefícios, sabendo que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa confiança, convicção está que Deus está presente no meio de nós. Eu quero te convidar a orar, quero te convidar a você fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção dEle. Seja bem-vindo, nosso Deus.
Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Filho, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos o teu sangue, Senhor Jesus. Clamamos por perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta. Lhe pedimos perdão, Senhor. Admitimos que somos falhos, somos frágeis e necessitamos da tua intervenção para que haja mudança e transformação no nosso caráter e no nosso coração. Agora, Senhor, vem falar conosco. Vem usar o texto, vem usar esse momento. Usa a minha vida, Pai, como instrumento. E Deus, alcança os corações, meu Pai, que estão sedentos para ouvir a tua voz. Ser conosco, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Diga amém aí, meu irmão. Diga glória a Deus. Pergunta para o teu irmão aí, pronto para entrar na balança do Senhor? Hein? Pronto para poder se colocar nessa balança de Deus? Porque Deus também pesa, Deus também avalia, Deus também faz verificações. O texto base para que nós venhamos a nos sentir na balança de Deus é Daniel, capítulo 5, do verso de número 1 até o verso de número 7. Não é? Livro de Daniel, Daniel, capítulo 5. Talvez você possa estar aí, pastor, onde que é Daniel? Vai Isaías, né? Isaías, você conhece melhor. Vai aí Isaías, passa por Jeremias, vai até Lamentações, depois você passa por Ezequiel e chega até Daniel. Daniel, capítulo de número 5. Se você encontrou, diga aleluias aí, a Deus. Daniel, capítulo 5, do verso 1 até o verso 7. Você encontrou aí, Daniel? Isso. Daniel, capítulo 5, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. O título, a escritura na parede. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e suas concubinas, e beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E diz a palavra do Senhor no verso de número 5, no mesmo instante, apareceu uns dedos de mão de homem e escreveu, olha o que diz a palavra, escreveu defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o seu semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro, diz a palavra do Senhor. E no verso de número 7, o rei ordenou em voz alta que introduzissem encantadores, caldeus, feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino, diz a palavra do Senhor. Até aqui. Veja, amados do Senhor, que há aqui uma descrição de algo sobrenatural, algo da parte de Deus. No momento em que os homens estão em festa, no momento em que os homens estão celebrando, no momento em que os homens estão com suas próprias convicções. O brilhante reinado de Nabucodonosor durou 44 anos, tá? E depois da sua morte, a glória da Babilônia começou em declínio, depois da morte do rei Nabucodonosor. Embora ainda perdurasse 22 anos depois da morte dele, começou situações de circunstâncias como revoluções, homicídios, sabe? E os últimos 2 reis que reinaram foi então Nabonido
e o seu filho mais velho, chamado Belzazar. Os dois estavam ali, amados do Senhor, governando e governavam juntos. Era como dentro dessa correlação, né, unidos nessa condição. Na realidade, Belzazar era neto de Nabucodonosor. Você pode dizer assim, mas pastor, nós nos lemos aqui no verso de número 2, olha o que diz aqui o verso de número 2. Enquanto Belzazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai. Por que está escrito aqui, se ele era neto, por que ele está escrito aqui como sendo, então, pai? É porque, meu querido e minha querida irmã, havia essa condição de quando o ancestral, não é? O ancestral, o antecessor, ele tinha um nome muito voltuoso, era grandes coisas, as pessoas eram reconhecidas como pessoas ligadas a eles. Então, Nabucodonosor não está aqui descrito como avô, mas sim como pai, pelo que Nabucodonosor fez. Mas olha só o que vai relatando, né, essa condição que aqui está sendo usada. Belzazar e seus grandes, aquelas pessoas todas que eles tinham consideração, eles começam a fazer o banquete, eles dão esse banquete. Essa sala em que está aqui o banquete, ela foi desenterrada na década de 60. E observaram que essa sala era grande. Ela tinha mais ou menos uns 19 metros de largura por 52 metros de comprimento. Olha, era uma sala grande, para que estivesse aqui o rei Belzazar e tivesse aqui os seus grandes, né? Mil pessoas, fora as mulheres, fora as concubinas. Então, aqui no melhor da festa, aqui na condição de que eles estão apreciando aquele vinho, aqui onde eles estão degustando da sua vitória, Belzazar tem uma ideia. Vou trazer os utensílios da casa do Senhor, lá de Jerusalém, que o meu avô, Nabucodonosor, conquistou, e aqui eu vou me deleitar, aqui eu vou desfrutar dessa condição. Olha o que diz o texto. Verso de número 3, acompanha aí comigo, Daniel, capítulo 5, verso de número 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e muitas mulheres e concubinas. Pegaram aquilo que era consagrado a Deus, pegaram aquilo que é sagrado ao Senhor, pegaram aquilo que Deus separou para ele e utilizaram dentro dessa situação, desse banquete, dessa festa, dessa condição, não é? Que aqui estava. E diz o verso de número 4, olha só que diz o verso de número 4, beberam vinho e deram louvores. Deram louvores a quem? Deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, aos deuses de ferro, de madeira e de pedra. Pegaram algo que era de Deus, e esse algo que era de Deus, fizeram festa da sua carne e ainda deram louvores a deuses estranhos, a deuses pagãos. Veja se não é a realidade, amados do Senhor, que tem muita gente pegando aquilo que é de Deus e fazendo com que aquilo que é de Deus venha a ter outro destino. Pastor, eu nunca peguei nada da casa de Deus. Pastor, eu não tenho nem a chave da igreja. Pastor, eu não tenho nem a chave lá do santuário. Eu nunca peguei nada de Deus para usar para outra coisa. Tudo bem, você pode não fazer isso. Mas chega aqui perto um instantinho. Deixa eu te perguntar algo no pé do seu ouvido. E os dons? E os talentos? E a vida que é de Deus e que de Deus te emprestou, soprando o fôlego da vida aí no teu coração? E esse dom que Deus te deu, talvez um dom para louvar, talvez um dom para tocar, talvez um dom para falar do amor de Deus, e que ao invés de tocar para Deus, ao invés de falar de Deus, ao invés de se colocar na presença de Deus, você tem levado esse dom para outros lugares.
Você tem desperdiçado, você tem enterrado, você tem feito outras coisas. Belzazar pegou aquilo que era de Deus. E no momento da sua festa, no momento do seu banquete, para se mostrar para os seus pegou e trouxe e banalizou. Ele banalizou as coisas de Deus. O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? É momento de nós refletirmos e pensarmos. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? A vida, o tempo, não é? Pastor, a vida é minha, o tempo é meu. Ô, meu irmão, a vida é de Deus. É um dom de Deus. O dom, o talento que você tem, ou que eu tenha, é emprestado. Deus permite que venhamos a ter. O que você está fazendo com isso? Está dando outra finalidade àquilo que é de Deus? Está querendo fazer outra coisa com aquilo que é de Deus? Porque aqui esse rei fez isso, não é? Ele deu louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, deu louvores a todos os outros, agradeceu a tantos outros, mas não agradeceu a Deus. Não valorizou aquilo que era de Deus. E diz a palavra do Senhor a nos surpreender, verso de número 5, diz assim, no mesmo instante, naquele mesmo momento, naquela mesma situação, né? Ali naquele momento, diz a palavra do Senhor, apareceram os dedos de mão de homem e escreveram de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio, e o rei via os dedos o que estavam escrevendo. Que visão para deixar perplexo aquele rei naquele momento. Sua mente entorpecida de vinho, mas rápido veio a condição ali que ele ficou apavorado. Que ele ficou, amados do Senhor, com medo. Aquela visão daqueles dedos vindo e escrevendo naquelas paredes, aquelas paredes ali, amados do Senhor, que tinha todo tipo de pintura esplêndida, agora a mão de Deus vem e escreve com mãos e dedos humanos naquela parede. Que visão! E olha o que diz o verso de número 5, confira aí comigo. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de um homem, escreveram de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os seus dedos e estavam escrevendo. Você veja que Deus vai escolher para escrever justamente ali de frente de um candeeiro. E candeeiro serve para quê? Candeeiro serve para iluminar. Candeeiro era uma peça que era colocada e que colocavam óleo ou colocava azeite e ali acendiam aquele pavio para poder iluminar. Veja que Deus vai escrever e vai usar um candeeiro no lugar de trevas, no lugar de festa do mundo, no lugar de concubinas, de mulheres, de bebida, no lugar mesmo de falta de iluminação, Deus vai usar aquele candeeiro. Meu irmão, Deus deseja usar a minha vida e a tua vida como candeeiros, para que venhamos a reluzir, resplandecer a glória do Senhor. Deus deseja nos usar, seja em que momento for, seja onde você estiver, seja nesse momento em que as trevas tentam ocultar e tentam trazer laços para as pessoas, Deus deseja te usar, para que você venha resplandecer a luz de Cristo, para que a luz de Cristo venha brilhar. E Deus deseja te usar com os dons, com os talentos, com a voz, com a mente, transformada por Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo e do mover da palavra dele. Para que você aí na sua casa, no meio aí da tua família, seja esse candeeiro a iluminar. Porque Deus deseja escrever e declarar a sua vontade. Deus deseja colocar que a sua vontade seja realizada. Deus deseja esclarecer a vontade dele. E vai usar aí você, quer usar a minha vida, quer usar essa palavra, quer usar esta noite, esse texto que aqui está. De frente do candeeiro, na caiadura da parede, o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Que visão apavorante, não é? Que visão, amados, que esse
que esse rei agora, ele está tendo, né? Nessa questão. A mão escreveu na parede, uma visão sobrenatural. Pergunta para o teu irmão aí, você está tendo uma visão sobrenatural desses acontecimentos? Hein? Ou está tudo normal? Ou está tudo como sempre foi? Pastor, as enfermarias, os hospitais sempre tiveram cheios com doença por causa do SUS. É uma verdade. Sim, por causa, às vezes, da falta da administração, a falta da condição de desviarem verbas que eram para a saúde. Mas me diga uma coisa, todas as nações ao mesmo tempo? Tudo acontecendo no mesmo momento? Será que você não consegue perceber que coisas diferentes estão acontecendo? Será que você não consegue perceber e contemplar o sobrenatural de Deus, o agir do braço forte de Deus, escrevendo na linha da nossa vida, na linha do tempo? Deus teve que ir lá naquele palácio e teve que escrever naquela parede, para que aqueles homens pudessem, então, agora, começassem a perceber das seguintes situações, de como eles estão andando. E olha só os 5 sintomas que esse rei, ele começa a sentir, ele começa a verificar. Olha o que diz o verso de número 6. Olha aí, leia comigo o verso de número 6. Daniel, capítulo 5, verso de número 6. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro, diz a palavra do Senhor. A primeira condição que acontece, que eu vejo aqui, é que mudou-se o seu semblante. Olha o que a Bíblia diz. A face do rei empalideceu, o seu semblante caiu, não é? O aspecto da cara do rei mudou. Ele ficou assombrado, apavorecido, aterrorizado, amedrontado, por causa do agir da mão de Deus. Agora me diga, quantas pessoas que nesse momento em que essa circunstância está acontecendo nos dias de hoje, quantas pessoas estão vivendo dessa mesma maneira? Sentindo essa mesma condição, seus rostos, né? Por causa da notícia que nos é dada a cada dia, a cada momento, ficam amedrontados, apavorecidos, terrivelmente apavorados e assombrados, porque sabem que não estão vivendo uma vida que possa agradar a Deus. Olha a segunda condição que acontece aqui, diz o verso de número 6, o seu semblante do rei mudou e os seus pensamentos o turbaram. Pensamentos turbados, o que quer dizer isso? Sua mente começou a ficar agitada. Sua mente não estava mais em paz. Porque viu o sobrenatural, o agir de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus escrevendo na parede. No mesmo instante, a sua mente ficou agitada, ficou aflita, ficou conturbada. E quantas pessoas com síndromes do pânico, quantas pessoas com a condição da mente agitada nesse momento, quantas situações e circunstâncias devido a toda essa situação. Mas além do semblante do rei ser mudado, além do seu pensamento ficar turbado, agitado, né? Diz a palavra do Senhor, as suas juntas e os seus lombos se relaxaram. Ah, pastor, então se relaxou, tá bom, né? Ele ficou relaxado. Não, aqui quer dizer relaxado na forma de que ele não tinha mais forças. Ele ficou tão apavorado, tão aterrorizado, que o seu espírito enfraqueceu, esmoleceu. E ele não tinha forças para coisa alguma. Quantas pessoas sem forças para coisa alguma diante de uma situação como essa, diante dessas notícias, diante dessas circunstâncias, porque sabem que as suas vidas hoje não estão agradando a Deus. Que precisam de conserto com o Senhor. Semblante
transformado, né? Mudou o seu semblante, pensamento turbado, juntas e lombos relaxados. E diz a palavra do Senhor, os seus joelhos batiam um no outro, trêmulo. Todo o seu corpo estava sofrendo a reação daquele momento. Todo o seu corpo estava vendo e sentindo essa situação desses joelhos, o impacto daquele momento. Pastor, o senhor falou até aí 4. O senhor disse 5. Sim. Olha aqui o verso de número 7. O rei ordenou em quê? Em voz alta. O rei ordenou em voz alta, ou seja, gritando. O rei agora está gritando, angustiado. Está tentando ter uma resposta para tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que está surgindo, aquele sobrenatural do agir que ele não entende, mas que ele percebe que está acontecendo algo que transformou o seu semblante, algo, meu querido, que está ali incomodando o seu pensamento, algo que está ali fazendo com que as suas forças se percam, algo que estão ali fazendo o seu joelho, o seu corpo todo tremer. O resultado disso é que ele perde o equilíbrio e começa a gritar. A Bíblia diz, o rei ordenou em voz alta. E quantas pessoas que estão perdendo o seu equilíbrio por causa desse momento, por causa dessa circunstância, por causa dessa adversidade, todos esses aspectos, todos eles são confrontados e definidos e descritos no livro de Jó. Livro de Jó, abra aí, Salmo, né? Lá no primeiro Salmo, você vai encontrar aí Jó. Jó, capítulo de número 4, por gentileza. Isso. Vamos ali visitar um momento em que Jó vai dizer que, dormindo assim como os homens, alguns sentimentos vêm ao seu coração. Jó, capítulo 4, verso de número 13, verso de número 14, ele diz assim: entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobre mim vieram o espanto, o tremor, e todos os meus ossos estremeceram, diz a palavra do Senhor. Veja se não é esse mesmo sentimento que aqui esse rei está passando, Belzazar. Olha, o semblante dele mudado, olha, o pensamento dele viajando em várias situações aflitas, conturbada, olha a situação daqui dele sem forças, sem ânimo, olha os seus joelhos, porque o sobrenatural de Deus veio sobre a vida dele. Porque Deus, amado, Deus age. E às vezes Deus nos coloca na balança para avaliar, para ver como é que está a nossa vida, para falar conosco. Eu acredito que todo esse momento que está acontecendo, toda essa circunstância que está acontecendo, é Deus nos permitindo que venhamos a refletir de como nós temos servido a Ele, de como nós estamos, não é? Assim, dentro desse quadro pintado, dessa situação. Agora imagina, aquele banquete, aquela sala enorme, mais de 1000 pessoas ali dentro, né? Aquela festa de vinho e o rei vendo aquela mão, aqueles dedos vindo na parede e vindo e escrevendo. Emudeceu, a festa acabou, o banquete cessou, o medo, a morte se estabeleceu. E o rei agora está gritando angustiamente, está angustiado com voz alta, dizendo: olha, tragam-me então os encantadores, tragam-me então aqui as pessoas, aqui todos eles. Aí diz a palavra do Senhor no versículo de número 10, acompanhe comigo. Diz a palavra do Senhor, o versículo de número 10 até o versículo de número 12. Olha o que diz. Encontrou aí? Daniel 5, 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Alguém falou para ela. Ela estava do lado de fora.
Alguém falou para ela, olha, vai lá porque o semblante do rei mudou, o pensamento do rei tá trêmulo, está acontecendo, e ela vai até o rei. E diz assim, como a solução, o verso de número 11 mostra a solução que essa rainha mãe traz. Ela diz assim, há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu dos magos encantadores dos caldeus, dos feiticeiros, porque o espírito excelente de conhecimento, de inteligência, de interpretação de sonhos, de declaração de enigmas e de solução de casos difíceis se acham nesse Daniel. Olha, que maravilha! Daniel agora já está com uma idade avançada. Daniel agora já está, porque nós estamos aqui, amados, quase na conclusão dos 70 anos, né, do exílio do povo lá na Babilônia. Então Daniel já está aqui com muitas idades, mas olha o que essa rainha mãe está falando do testemunho de Daniel. Ela está falando, olha, que esse homem, nele se achou luz, inteligência, sabedoria, né? Achou nele espírito de excelência, de inteligência, interpretações de sonhos, declaração de enigmas e soluções de coisas difíceis. Espera aí um instante. Respira fundo aí. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Chega aqui perto. Chega aqui. No pé do ouvido. O que estão falando a teu respeito? De Daniel, essa rainha mãe estava dizendo, olha, ele tem espírito de excelência. Ou seja, nele está o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, porque está nele, ele tem inteligência, tem sabedoria, tem conhecimento, ele é luz. E olha, tem soluções. Você pode dar a qualquer situação difícil que ele vai solucionar. Porque o Espírito Santo de Deus está no coração de Daniel. O Espírito de sabedoria está no teu coração, no meu coração. As pessoas precisam falar ao nosso respeito, a respeito dessa luz que nós, como candeeiro, refletimos de Deus. O que falam de você? Falam que você é mal-humorado, falam que você só levanta a voz, que você só briga, que você só intriga. Não. O que falam de você? Falam que você é um bom vizinho, uma boa pessoa, uma pessoa amiga que está pronta para estender a mão. Chamaram Daniel. Ninguém conseguia resolver. Introduziram Daniel nessa condição. Trouxeram Daniel aí nessa situação. Né? E agora, aquele rei que estava dessa forma, assombrado, com seus pensamentos, né? Dentro daquela situação, daquela condição toda, aquele rei pede então para Daniel ir e chegar. Né? Daniel vai chegar. Daniel vai chegar ali. E Daniel vem, meu querido e minha querida irmã, e diz a palavra do Senhor, olha, verso de número 15, olha o que diz aí. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem a Escritura e me fazem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. O rei está dizendo a Daniel. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e soluções em casos difíceis. Agora, se puderes ler a Escritura, faze-me saber a sua interpretação. E serás vestido de púrpura, terás candeias de ouro ao pescoço, e se será o terceiro no meu reino. Olha, a condição, o rei ficou com seu semblante caído, com seus lombos enfraquecidos, com seus pensamentos turbados, com trêmulo, só por ver a mão escrevendo. Ele não sabia nem o que estava ali a dizer. Não tinha nem revelação. Então, a condição de querer desejar, de querer saber, ele diz assim, eu vou dar prêmios, eu vou dar colares de ouro para botar no pescoço, vai ser o terceiro no meu reino, eu vou dar vestes. Sabe qual foi a resposta de Daniel, meu querido? A resposta de Daniel está no versículo de número 17. Olha o que diz. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei,
os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Olha a resposta de Daniel. Sabe por que Daniel fala dessa forma? Porque quem vive na presença de Deus e quem tem a presença de Deus sabe que não existe melhor presente do que a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Não há ouro, não há vestido, não há presente, não há prêmios que possam, amados do Senhor, substituir a presença de Deus. Então seja luz, seja servo, busque o Espírito Santo de Deus e você vai ter a maior riqueza desta vida, que é a presença do próprio Deus. E Daniel disse, olha, fique com teus presentes, fique aí com teus prêmios, dá a quem você quiser, mas eu vou te dizer o que é que quer dizer aquela escritura. E Daniel vai começar a dizer, mas antes, Daniel vai apontar alguns erros, para ser mais claro a você, 3 erros desse rei, que esse rei vai evidenciar e evidenciou nesta noite, mas que ele traz durante toda a sua vida. E Daniel vai começar a dizer assim, olha, Nabucodonosor, Deus glorificou o nome dele, fazendo com que Nabucodonosor mandasse. Nabucodonosor deixava vivo e matava quem ele quisesse, exaltava e abatia quem ele quisesse, sabe? Até o dia que o coração de Nabucodonosor se exaltou e achou que era ele que fazia. Então, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi comer com os bois montanhosos, né? Os jumentos montanheses. Então, ele comeu de erva de boi, ele foi molhado pelo orvalho do céu, e ele foi passar a vida dele, né, nessa situação até o dia. Suas unhas cresceram, seu cabelo cresceu, deformou-se todo. Até o dia que ele admitiu e conheceu a Deus, que tem domínio sobre todo o reino dos homens, e quem ele quer, quem Deus deseja, constitui sobre ele. Daniel fala algo que o avô de Belzazar viveu. E Belzazar, por ser neto, viu essa história, viu isso acontecer. E diz o verso de número 22, Daniel apontando o primeiro erro desse rei, dizendo assim, tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isso. Daniel está dizendo, você se lembra? Você viu acontecer? Você viu esse momento, viu toda essa circunstância, toda essa situação, né, acontecer? Mas você não aprendeu com o erro do seu avô, pai, né? Por ancestral, né? Você não aprendeu. Então, quem não aprende com os erros dos outros tem que passar sua própria experiência dolorosa. Isso me leva a pensar. Será que eu tenho aprendido quando eu vejo alguém cometer alguma coisa errada e sofrer por isso? Será que eu percebo e valorizo e digo, eu não quero viver essa mesma experiência dolorosa? Ou será que eu continuo e nem ligo e vou? Será que você tem aprendido com os erros dos outros? Ou você precisa passar pelas suas próprias experiências dolorosas? Belzazar não aprendeu com o erro do avô Nabucodonosor. E precisou passar por uma experiência ainda mais dolorosa. Mas Daniel vai falar, não só esse é o teu erro, não. Você teve um outro erro, e Daniel vai colocar o verso de número 23. Leia comigo o verso de número 23. Daniel, capítulo 5, verso de número 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante a ti. Tu, teus grandes, tuas mulheres e tuas concubinas, e bebeste vinho neles, além de dar-lhes louvores a Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Levantaste, exaltaste o teu coração e fizeste essa afronta a Deus, de trazer os utensílios sagrados, consagrados ao Senhor, e usar
né? Aquilo que é santo no momento profano, aquilo que é limpo, consagrado a Deus, colocado em meio a circunstâncias e situações de trevas, momentos de situações difíceis, né? Ele afrontou. Paulo, em uma das suas epístolas, para ser mais preciso, em Gálatas capítulo 6, verso de número 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Daniel está dizendo, olha, primeiro erro seu foi isso, não aprender, né? Não humilhou o teu coração. Segundo erro foi que você levantou-se contra o Senhor, né? E o terceiro erro dentro dessa condição, ainda continua aqui no verso de número 23, diz assim: mas Deus, olha o restante do versículo, mas Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Dá glória a Deus aí, dá glória. Diz, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao Senhor por causa da vida, glórias ao Senhor por causa da minha família, glórias ao Senhor por causa desse ar que eu respiro, glórias ao Senhor por causa da sua palavra, glórias ao Senhor por causa dessa condição que nós temos de nos reunir nesse momento, glórias ao Senhor por nós termos a palavra de Deus. Quem não glorificou o Senhor? Deus tem nas mãos as nossas vidas. O Salmo de número 139, verso de número 16, o salmista diz assim: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Deus já conhece todos os dias da Isabela, filha da Francine e do André. Deus já conhece já também a filha ou o filho, eu não sei, né, da irmã Tatiana e do Israel. Deus conhece. Deus nos viu quando nós éramos massa sem forma, né? E conhece. Deus tem na vida, Deus tem nas mãos a minha vida e a tua vida, meu irmão. Então nós temos que glorificar o Senhor, nosso Deus. Nós temos. O Senhor está nos chamando nesta noite para nós nos acomodarmos na balança do Senhor, né? Nessa balança do Espírito, para que sejamos também, amados do Senhor, avaliados. Toda essa circunstância, toda essa situação em que nós estamos vendo, meu Deus, tem alguma coisa aí, né? É para nós pararmos, refletirmos. Como temos andado e caminhado? Como temos desfrutado desse benefício que é a vida? E depois de Daniel apontar esses 3 erros daquela noite daquele rei, Daniel vai fazer a tradução daquela frase que está ali descrita e não está em uma linguagem de caldeu, não está numa linguagem que os reis, que aqueles encantadores pudessem falar, porque só que tem o Espírito de Deus é que pode entender a mensagem que vem do Senhor. Então Daniel é usado. Assim como Deus quer usar a tua vida, assim como Deus quer usar a tua história. Então diz o verso de número 24, Daniel 5, 24. Então da parede dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. E esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. E Daniel vai dizer a interpretação. Esta interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Olha só. Veja que está repetida essa expressão, né? Não é um mene só, é mene, mene. Ou seja, 2 vezes. 2 vezes mene. E esse 2 vezes mene quer dizer um sentido duplo, um sentido numerado e um sentido provado. Deus ali provou e desaprovou o rei da Babilônia, o seu reinado, né? Achou em falta. Meu Deus.
Quando hoje Deus vem com essa palavra visitar o nosso coração e nós começamos a avaliar, começamos a refletir, o que tem sido nossos dias? Se Deus, que é Deus e que está contando os nossos dias, está provando os nossos dias, será que Ele tem aprovado ou tem desagradado? Daquilo que eu falo, daquilo que eu vou agir, daquilo que eu faço? Será que está debaixo da aprovação de Deus? Mene, mene. E diz a palavra do Senhor aqui, Tekel. Tekel. Tekel, diz aqui, olha, verso de número 27. Olha a interpretação de Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Belzazar foi pesado na balança do céu, na balança de Deus. Deus está avaliando. Deus está pesando. E essa condição de Deus pesar as nossas vidas é para a nossa reflexão, introspecção, autoanálise de como é que nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está nos dando. De que maneira? Será que nessa noite nós podemos ser achados também em falta? Será que nos falta mais tempo com Deus? Nos falta mais tempo para ler a Bíblia? Nós temos tempo para tantas coisas, não é? Nós temos tempo e às vezes quando aquilo não é importante para nós, nós dizemos assim, eu não tenho tempo. Pergunta aí a pessoa que está do teu lado aí. Hoje em dia você tem tempo, está tendo tempo, não está? Hein? Você está tendo tempo, não está? Você está tendo até um tempo ocioso em casa, que não sabe mais o que fazer, já lavou tantas vezes a louça, já lavou a casa, já encerou, já fez isso, já arrumou, desarrumou, já tem tempo. Será que nesse tempo que Deus tem nos dado, você tem tido tempo para avaliar? Se Deus te colocar hoje na balança, assim como me colocou nessa tarde, como é que Ele vai encontrar teu ministério, a tua vida? Os dons, os talentos, tudo aquilo que o Senhor te permite ter. Será que Ele vai aprovar? Será que vai dizer o peso está bom? Ou está em falta? Está faltando alguma coisa? Será que está? Mene, mene, tekel. Parsim. E ele vai dizer então o que quer dizer aqui, Parsim ou Pérez. Dividido foi o teu reino, dado aos medos e os persas. Aquele rei que achou que tinha toda a glória, que achou que podia fazer o que quisesse da sua vida, que achou que a vida era dele, o tempo era dele, as situações eram dele, o ouro era dele, a prata era dele, o palácio era dele, mas que foi impactado com a visão sobrenatural. Deus veio com o seu sobrenatural e mostrou para aquele rei quem é que está no controle, quem é que está no comando, quem é que está escrevendo na linha da vida. Deus está escrevendo na linha da vida da humanidade, despertando essa humanidade que estava preocupada só em sair, em ganhar, em ter, em obter, em comprar. Deus deu uma freada, Deus deu uma parada, Deus chamou e todos nós agora estamos vendo o sobrenatural acontecendo. Até aquele que não tem discernimento está dizendo tem alguma coisa diferente acontecendo. É a mão de Deus. É o braço de Deus, o braço forte de Deus, escrevendo na linha do tempo da nossa vida, da nossa geração. Deus está avaliando. Deus está aqui, amados do Senhor, fazendo o esquadrinhar, sabe? Fazendo essa condição de verificações, permitindo, amados, que venhamos a despertar, a verificar, né? A verificar. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude?
Se Ele hoje nos pesar na sua balança, como a nossa vida seria avaliada? Se passássemos pela balança de Deus, será que iríamos passar nesse metro celestial de Deus? As condições? Aquilo que Deus espera de nós como candeeiros, como povo de propriedade do seu nome, como aqueles que têm aliança com Deus? Será que temos vivido preocupado? Será que sabemos, amados do Senhor, avaliar e valorizar aquilo que Deus tem nos dado, o dom, os talentos, as virtudes, a vida, o ar, a família, né? Tudo isso que Deus tem nos dado? Ou será que nós temos vivido como Belzazar? Porque é assim que o sobrenatural veio e teve a condição de demonstração dos erros de Belzazar e teve a interpretação. Diz a palavra do Senhor no verso de número 30, olha só, naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do seu reino. Meu querido e minha querida irmã, é tempo de avaliação, é tempo de verificação, é tempo de nós analisarmos. É tempo de nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus, nós decidirmos e dizermos: Senhor, Tu és meu Deus, meu Senhor. Eu não quero viver em falta. Eu quero ser trabalhado. Eu quero que as pessoas, ao falarem ao meu respeito, digam que eu reflito a Tua luz, que há o Espírito do Senhor na minha vida. Eu preciso demonstrar isso, Senhor. E eu só posso demonstrar isso se houver mudança, se houver transformação. Assim como a Tua palavra que me conduz, assim como o Senhor que me anuncia, assim como o Senhor que me adverte nesta noite, eu desejo entregar o meu coração a Ti, desejo lhe pedir, me transforme no servo do Senhor, para que a Tua luz, a Tua graça e o Teu favor esteja sobre minha vida. Esse é o meu sentimento nesta noite. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha usado a minha vida para que você também tenha essa condição desse sentimento. Eu espero que você se sinta aí nessa balança de Deus, e que Deus está aí, não é? Com essa escritura, as escrituras sagradas, não mais na parede, mas no nosso coração, a palavra de Deus, ela possa trazer, não é? Dentro desse contexto que Deus está contando os nossos dias, avaliando os nossos dias, e que nós estamos sendo pesados na balança de Deus. O desejo do meu coração é que, assim como eu desejo que eu, a minha família, minha esposa e meus filhos sejamos aprovados, você e sua família também sejam aprovados, não seja encontrado em falta. Por isso é que eu quero orar com você nesta noite. Por isso é que eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir em nome de Jesus, nós que estamos tendo a misericórdia de Deus de sermos confrontados na sua palavra. Para aquele rei foi naquela mesma noite, para nós não. Para nós o Senhor está nos dando nessa mesma noite a oportunidade de avaliação do contexto, de como tem sido a nossa vida. Por isso eu quero te convidar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, mas tenha sinceridade aí no teu coração. Tenha aí a sinceridade. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, junto com meu irmão e minha irmã, junto com todos aqueles que creem no Teu santo nome, eu creio que o Senhor está no meio de nós, e é o Senhor falando conosco através da Tua palavra. E Senhor, muitos de nós, se fôssemos colocados agora nesse momento, Senhor, para uma avaliação, para uma verificação da balança do céu, poderíamos ser achados em falta. Mas é por isso que nós desejamos clamar o sangue de Jesus, porque nós cremos, Senhor, que se nós dissermos que em nós não há pecado, a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é rico e misericordioso em nos perdoar. Então, Senhor, junto com meu irmão e junto com a minha irmã, Senhor, na Tua presença, nós clamamos o sangue de Jesus. E lhe pedimos, Senhor, que
a nova aliança, o novo concerto, o sangue de Cristo Jesus, venha nos redimir dos nossos pecados. E que assim, meu Pai, como ouvimos a Tua palavra, possamos ser confrontados pelo Teu Espírito Santo, para que sejamos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores, Pai, servos melhores, transformados e trabalhados pela ação e manifestação do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, trabalha nesta casa, transforma essa casa no lar, transforma a minha casa no lar, transforma o meu lar no altar, ó Senhor, transforma a minha vida, meu Pai, para que eu possa, Santo Deus e Pai, Senhor, refletir a luz e a Tua presença com sabedoria, com inteligência, com harmonia, com compreensão, Senhor, dada pelo Senhor. Abençoa, Pai, cada um de nós. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias ao nosso Deus. Eu creio, meu querido, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando aí na tua vida, assim como está trabalhando na minha vida, e que esse é um tempo de avaliação, um tempo de nós provarmos, de nós vermos, né? De nós reconhecermos as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas fragilidades, mas também é um tempo da ação de Deus na nossa vida, nos transformando, e nós que estamos sendo pesados na balança de Deus, possamos ser aprovados pelo Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Rei da Glória. Que bom passar com você esses momentos, que bom compartilhar da palavra de Deus, como é bom estar aqui falando com você. Nós estamos morrendo de saudades, né? De nos encontrarmos todos nós juntos. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, mas nós temos nos encontrados, né? Aos pés do Senhor em oração, né? Um intercedendo pelos outros, um clamando, né? Em nome de Jesus. Eu quero com você, uma vez mais, pedir a Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, para abençoar aqueles que estão na linha de frente, né? Os médicos, os enfermeiros, né? Aqueles que estão fazendo higienização dos hospitais de campanha, das UPAs, né? Aqueles que estão levando em ambulância, o policial, o guardador, aqueles que são vigilantes, né? Cada uma dessas pessoas que têm sido verdadeiros heróis tem se colocados ali disponível, tem sofrido, também tem morrido por causa dessa pandemia, não é? Vamos orar também pelas famílias, aqueles que perderam seus entes queridos, que não tiveram nem tempo de enterrar, não é? De fazer um velório adequado, que estão com seus corações pesados. Vamos orar por eles também, vamos orar por cada uma das vidas, vamos orar pela igreja do Senhor, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da nossa cidade, do nosso país. Vamos pedir ao nosso Deus que venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, olha por cada uma dessas pessoas que nós enumeramos aqui, Pai. Olha aqueles, Santo Deus, que tem autoridade dada pelo Senhor. Olha o presidente da República, olha o ministro da Fazenda, ministro da Saúde, Pai, ministro da Justiça, Pai. Esses homens, Pai, os governadores, Pai, de cada estado, os prefeitos, Pai. Esses homens, Senhor, que têm autoridade concedida pelo Senhor, meu Pai. Que eles não sejam encontrados em falta, Pai. Senhor, no momento em que o Senhor pesar na balança, meu Pai. Deus, que esses homens tenham sabedoria e temor, Pai. E Deus, que eles possam ser, meu Pai, também auxiliados, Pai, por homens que também tenham esse mesmo temor, meu Pai. Que os recursos financeiros sejam destinados, meu Pai, para gerar vidas, Pai. Para essa condição, Senhor, desses aparelhos respiratórios, Senhor, dos medicamentos. Meu Deus, o Senhor tem poder, meu Pai, para fazer cessar essa pandemia, meu Pai. E Deus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito em todas essas condições, que nós não venhamos nos perguntar, Senhor, o porquê, mas sim o para quê. E que nessa condição de perguntarmos o para quê, possamos, Senhor, fazer uma avaliação, uma autoanálise na balança, Senhor, que o Senhor nos permite estarmos centrados nessa noite. Senhor, olha os asilos, leprosários, manicômios,
Olha, meu Pai, os presídios, olha as delegacias, olha, Santo Deus e Pai, cada uma, meu Pai, dessas pessoas, Pai. Olha, Santo Deus e Pai, cada vida, cada família, Pai. Olha aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. De maneira toda especial, toma o coraçãozinho do irmão Antônio, da irmã Iracema, pela perda, Senhor, do sogro e do pai do irmão Antônio. Senhor, olha também, meu Pai, o irmão, Senhor, o filho da irmã Adi, Pai, o Paulo, Senhor Deus, graças nós te damos porque ele saiu do CTI, já foi para o quarto. Meu Senhor, tantas outras pessoas que estão passando, Senhor, por essa situação. Olha os pedidos do telefone, olha os pedidos do evangelismo, os pedidos lá da igreja, o projeto de 2020, Senhor. Esse ano é o ano da oportunidade, Senhor. O Senhor colocou no nosso coração oportunidade de fazermos melhor, de vivermos melhor na Tua presença. Oportunidade, Santo Deus e Pai, que nós temos com a nossa família, oportunidade que nós temos contigo, Senhor, e com a Tua palavra. Nós te damos graça em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Deixe-me abençoar a tua vida uma vez mais, em nome de Jesus. Olha, que aonde você colocar a planta dos teus pés seja lugar abençoado. Eu profetizo a tua casa sendo um lar maravilhoso, abençoado por Deus, pela palavra de Deus, e colocado em prática. Que você seja ouvinte, praticante desta palavra, e que o teu Espírito Santo venha te guiar, venha te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, desde agora, para todo sempre. Diga amém, diga eu recebo. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Rei da Glória. Daqui a pouco, meu querido e minha querida irmã, nós encontramos aos pés do Senhor em oração. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, não esqueça de compartilhar, compartilhe, né? Compartilhe, coloque ali naquele sininho, tá bom? A gente não precisa que 1000 pessoas venham ver, porque com essa colocação aí daqui do YouTube, no nosso quadro, a gente não está visando recurso financeiro. Mesmo que 50.000 pessoas vejam, a gente não vai ganhar nem um tostão, porque nós optamos por essa situação. Mas nós seremos usados e Deus há de abençoar as outras vidas. Deus te abençoe. Fica com Jesus, tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado.